Espero que vocês estejam todas bem. Então, vamos iniciar agora a nossa primeira aula de inglês da segunda unidade, né? Só relembrando que na unidade passada nós estudamos, né, um pouco mais a fundo o verbo to be, só que no presente. Estão lembradas o que significa o verbo to be? Será que lembraram? Espero que sim. Então, o verbo to be significa ser ou estar. Então, muito bem se você conseguiu lembrar. Parabéns. Se não, agora lembrou, né? Refrescou a memória. Então, esse verbo, ele é muito importante da gente saber, né? Aplicar ele da forma correta na língua inglesa, porque ele é a nossa base. Por isso que todos os anos nós relembramos ele, porque realmente ele é muito importante, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos aprender o verbo to be, só que agora no passado. Se no presente ele significa ser ou estar, então no passado ele significa era ou estava. Muito bem. Só que, professora, como é que eu digo era ou estava no passado? Bom, só lembrando que no presente tem 3 verbos to be, que vocês lembram quais são? Vamos lembrar? Muito bem. É am, are e is, ok? Então, esses 3 verbos significam a mesma coisa, ser ou estar. Só que eu vou usar cada um deles com um pronome diferente, ok? I eu só uso com am, ok? Am, na verdade, am eu só uso com I. Eu não digo you am, não. Eu digo you are. Pronto, já sei como é que conjuga o verbo to be, né? Com o pronome you. Então, é bem simples, né? Como a gente viu. I am, you are, he is, she is, it is, we are, né? They are. Então, só para refrescar a memória. I significa o que em inglês? Eu. You, você. He, ele. She, ela. It significa ele ou ela, né? Só que a gente usa para coisas, objetos ou animais. Só lembrando que é na terceira pessoa do singular, ok? Então, se eu estiver falando de um objeto, eu vou usar it is. Se eu estiver falando de um animal, eu vou usar it. Agora, se eu estiver falando de 2 animais, eu vou usar they are, ok? Porque ali é no singular e 2 é plural, ok? Então, muita atenção quando vocês estiverem lendo ou estiverem solucionando alguma questão. Então, observe se está no plural ou no singular, aquele animal, aquele objeto, ok? Para não colocar errado. Beleza? Só refrescando mesmo a memória de vocês. O próximo aí é we are. Isso, que significa nós, né? E o último aí que é they, que significa eles ou elas, certo? Então, muito bem. Só traduzindo aí, I am significa eu sou, eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele é ou ela está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, só que a gente falou o outro no singular e esse é no plural, né? Vocês são ou vocês estão. E o último aí, they are, que é eles ou elas são ou eles ou elas estão. Muito bem, agora vamos lá, let's go. Vamos para o verbo to be no passado. Muito bem. O verbo to be no passado ainda é mais fácil, né? Porque no presente nós temos 3 verbos, mas no passado nós temos apenas 2 verbos. Opa! Nós temos 2 verbos, então eu só preciso saber quando cada um desses 2 verbos
se encaixa, com qual pronome ele vai se encaixar. Então, bem simplesinho, vamos lá. Lembrando que o primeiro se lê were e o outro was, ok? E significam exatamente a mesma coisa, certo? Muito bem, vamos lá. Então, primeiro aí, I was, que significa eu era ou eu estava. Muito bem. O próximo, you were, que significa você era ou você estava, no singular. E o próximo, he was, ele era ou ele estava. She was, ela era ou ela estava. Opa, esse daí eu coloquei is, mas é it também, tá bom? Então, it was, ele ou ela era ou ela estava, ok? Lembrando que funciona do mesmo jeito do verbo to be no presente. Se eu estiver me referindo no singular, no plural, já vou usar o outro, they, ok? O próximo aí, we were, ok? Nós éramos, nós estávamos. Muito bem. O próximo aí, you were, que significa vocês eram, vocês estavam. Muito bem. E o último aí, they were, que significa eles estavam, elas eram ou eles eram. Então, eu só preciso saber onde se encaixa cada um desses verbos para me conjugar da forma correta, ok? Lembrando que, por exemplo, se eu estiver falando de João, qual é o pronome que eu uso para substituir João? He. Muito bem, porque he significa ele. Se eu estiver falando de eu e minha família, qual é o pronome que substitui eu e minha família? É nós, we. Então, na atividade que vocês vão fazer daqui a pouco, né, vocês vão se deparar com isso. Lá, não, na maioria, né, não vai ter o pronome aí igual vocês estão vendo, vai ter nome de pessoa, certo? Então, só prestar atenção que você vai conseguir fazer tudo da melhor forma possível, tudo certinho lá, ok? Então, uma ótima atividade e até a próxima aula.